Bom dia, Bom dia. vamos começar? Que bom. Vamos fazer uma oração para que possamos pedir a Deus a orientação, né? Pai, nós te damos graças por mais essa noite que tu nos deste e pelo novo dia que tu nos concede, pela vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco, pela saúde, enfim, também por estarmos aqui reunidos, podendo te adorar, te louvar e também aprender da tua palavra. Senhor, que eu possa ser um instrumento teu para trazer uma mensagem para mim e para todos aqui presentes nessa manhã, que possamos aprender um pouco mais daquilo que é a tua vontade para nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei com a responsabilidade de conversar com vocês, trocar ideias aqui com vocês hoje sobre um tema que talvez seja, assim, para mim eu não gosto muito da palavra sucesso, mas talvez seja a palavra que consiga melhor abranger aquilo que a gente vai trocar de ideias hoje nessa manhã. E talvez seja essa questão do sucesso o grande dilema do homem, do ser humano, homem e mulher, né? Porque ele está lá no pecado original, né? Quem lembra sabe que a tentação foi ser igual ou maior que Deus, que resumindo seria sucesso. Mas é o desafio que a gente vai enfrentar, né? Só recapitulando, nosso bimestre nós estamos estudando a ética cristã e, como foi bem já explicado, né, a ética tem a ver com prática, né? Então nós temos a moral com os padrões, com as regras, com aquilo que está estabelecido, e nós temos a ética, que é como você reage à moral, né? Usando uma outra palavra para a ética, seria comportamento, né? Como comportamento, atitude, mais ou menos isso. Então esse é o nosso desafio hoje, falar sobre o sucesso na perspectiva da ética cristã. E para começar com vocês, me apoiando, né? A pergunta é: o que é ter sucesso para você? Alcançar um propósito é uma boa resposta. Até pensei que vocês iriam assim, para coisas mais materiais. Alguém acrescentaria? Não, acho que é isso mesmo. Qualquer coisa que você se colocou para fazer, você conseguiu, então você tem sucesso naquela tarefa. Um alvo, né? Um objetivo. Alguém mais? Pode ser para o bem ou para o mal. Também. E isso sempre está presente em quase tudo na vida, né? Tecnologia pode ser para o bem, pode ser para o mal. Televisão, quando chegou, isso é coisa do diabo. Aí depois já não era tanto assim, né? Aí vem hoje Instagram, Facebook, é para o bem ou é para o mal, né? Depende de como você faz o uso, né? E essa é uma dicotomia, né, que está presente na vida. Aliás, o estilo de vida, a proposta de vida mais difícil que existe é a da liberdade, né? Porque ela é muito boa, né? Todo mundo quer ser livre, mas como você usar é um desafio grande.
Mas eu vou ajudar, sugerindo pelo menos algumas palavras que poderiam descrever sucesso. Vocês acham que fama, riqueza, prazer, beleza, poder podem responder essa pergunta? Sim? Sim. E essas daqui? Comida na mesa, casa, emprego, ou renda, né? Hoje está mais na moda, né? Porque hoje é mais para ser empreendedor do que ser empregado. Saúde, segurança, família também. Acho que tudo se encaixa naquilo que Júlia disse, né? Se é um propósito, né? Às vezes não é só só um propósito, é uma necessidade, né? Que a gente aqui nessa segunda sequência de possibilidades de sucesso, comida na mesa é uma necessidade básica, né? Casa, emprego, renda, né? Saúde. E quantos, para ele o sucesso seria ter saúde ou ter segurança, né? Então, ou seja, tudo, como a gente já falou, tem uma dualidade, né? Você tem aquelas pessoas que podem buscar fama com um determinado propósito e outras, porque fama poderia ser até uma palavra que a gente poderia discutir se é um sucesso bom ou não, né? Mas aí eu pego um C.S. Lewis, o mais atual, né? O reverendo Nicodemos, já viu, né? As palavras, os nomes para mim vão desaparecendo, é um problema de idade mesmo. Augusto Nicodemos, né? É um homem famoso, né? É um pastor famoso, mas a fama dele está dentro de um propósito, né? Um Billy Graham, né? Talvez os mais novos nem saibam quem é, mas são pessoas, são homens que se tornaram famosos, né? E mesmo assim dentro de um propósito. Então essa pergunta que vem na sequência, ela ficou meio sem sentido, né? É pecado desejar ou ter essas coisas? E aí, o primeiro texto bíblico que eu queria usar, que vai, digamos, ratificar aquilo que a gente já falou anteriormente, é esse, que talvez a gente aprendeu, ou sempre fez a leitura dele relacionado à geração de filhos, né? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E aí não fica só nisso, né? Ele diz: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Aqui vocês conseguem enxergar alguma palavra, alguma expressão que poderiam representar sucesso, né, proposto por Deus para o homem e para a mulher? Domínio, né? Subjugar. Isso. Então, ou seja, está dentro da proposta da criação, né? Esse movimento, né? Essa busca por algo mais. Então, não é contraditório com a criação, com a proposta da criação. E aí aqui só fazendo um resumozinho dali, né, do texto bíblico que a gente viu, o homem e a mulher foi ordenado fecundar e multiplicar. E aí o fecundar realmente tem a ver com, e lá no texto estava ser fértil, né? Tem a ver com gerar filhos, com povoar a terra, né? Mas multiplicar ele vai além, né? Vai além.
Em hebraico, essa palavra panã, né? Produzir fruto, crescer, multiplicar. Ou seja, sair da zona de conforto, né? E numa palavra, prosperar. Então, isso está condizente com o propósito e a proposta da criação. E a verdade é essa, né? Que todos nós somos caçadores de tesouros. E aí eu destaquei a palavra tesouros porque é a expressão que Jesus vai usar quase que o tempo inteiro para falar disso, desse sucesso, né? Ele não usa a palavra sucesso, ele vai usar tesouro, né? E aí começa um dilema, né? Porque a gente vai ver aqui na sequência que Jesus, ele usa a palavra tesouro fazendo um monte de advertência, né? Muitos alertas. Então somos todos caçadores de tesouros, né? Lembrei aí de Indiana Jones. Temos desejos e sonhos. Necessitamos de realização. E realização também para deixar um legado. Essa é algo que é inato, né? Nós queremos deixar uma marca. E mais uma vez, também isso não é pecado, apenas é o como, né? O que leva a isso. E aí a gente introduz um conceito que é o da ambição, que é, digamos, essa força que está por trás dessa busca que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, para prosperar, para crescer, para multiplicar. E a ambição é o desejo, é a disposição para crescer, prosperar, expandir a vida, coragem para arriscar, ir além. É o oposto da mediocridade. Talvez a palavra ambição para a maioria de nós seja uma palavra também daquelas difíceis, né? Eu acho que normalmente a gente evita dizer que eu sou ambicioso, né? Eu não sei se para vocês tem essa conotação, né? Essa dificuldade. O conceito de ambicioso é meio dúbio. Negativo. Sim, exato. A forma como a gente hoje interpreta, né, entende a palavra ambição, ela é negativa, né? Mas no conceito, né, na essência da palavra, né, na etimologia, não é. É justamente isso, essa força que impele para sair do lugar, sair dessa zona de conforto, né? Porque zona de conforto nem existe. É algo que é histórico e é tradição, porque como os povos foram subjugados, então uma pessoa subjugada, ela não pode ter. É político, é histórico, é tradição, cultural. É cultural. Porque o que é ambição negativa, a ambição sempre negativa para nós brasileiros, para outros povos não é. E a gente vai ver lá na frente que Max Weber identifica isso entre a ética protestante e a ética católica, né? Porque ele identifica que o fato de nações terem prosperado mais teve relação com a ética protestante, né? Porque que tinha uma compreensão melhor da ambição, da possibilidade de se ter ambição. E o interessante é todo esse contexto histórico que a gente tem, dessa mistura de povos que somos nós, né? Então, a gente tem essa negatividade da ambição vem dessa subjugação. Isso. Somos ex-colônias, né? A gente teve lá no México e assim, é muito forte, muito mais do que aqui. A gente não tem problema com português, mas lá contra o espanhol, eles são assim, está na fala deles. Por quê? Porque os espanhóis destruíram demais, né? Assim, destruíram duas culturas, duas civilizações, né? Os astecas e os maias, né? Que para eles eram povos assim super avançados para a época, né?
Mas, então eles têm isso, essa coisa muito mais forte. Mas, vamos lá. Ou seja, ambição faz parte da natureza humana. Mas preguiça é pecado, né? Que seria um pouco da questão da mediocridade, né? O que é que o sábio lá, Salomão, diz sobre a preguiça, né? Vai ter com a formiga, né? Que trabalha o tempo inteiro, né? Que é prudente, né? Que ela se prepara para os tempos difíceis, né? Então, ou seja... Não lembro agora, eu dei uma questão que um médico falou, né? Assim, você falou, faz parte da natureza humana. Nós temos um hormônio que nos leva a isso, que é a testosterona, né? Para você buscar, para você... Sim. Questões de Adrenalina, né? Sim. Ou seja, nossa própria composição orgânica, ela nos fez assim, né? Tem esses instrumentos, né? Que nos habilita para a ambição, para querer ir além, né? E aí eu vou colocar aquilo que seria o grande desafio hoje dessa manhã, né? Até aqui foi mais essa conceituação, que é o dilema do sucesso para o cristão. Tá? Como eu falei, às vezes a gente tem dificuldade com a palavra ambição, ou normalmente a gente tem dificuldade, e a palavra sucesso também, ela deixa a gente desconfortável. Às vezes eu até felicidade para mim também é uma palavra desconfortável, né? Porque é usada de uma forma tão hedonista, né? Que termina para a gente sendo uma palavra difícil. Mas qual é esse dilema? Vamos lá, vamos ouvir Jesus. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ele não ficou só nisso. Ele diz outra coisa, né? Mateus 19, 23, 24. Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é um dilema? Por um lado, a gente vê lá na criação, crescer, multiplicar, dominem, subjuguem, né? E aí vem Jesus e baixa a bola, cuidado onde você, né, o que você está desejando, e diz mais, ó, se você é muito próspero, né, se você é rico, e a riqueza não é só material, né? Existem outras formas de riqueza, pode ser que você não tenha como entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. A fala do Deus de Jesus teve um acidente. Isso mesmo. E é esse dilema que a gente vai tentar trabalhar hoje. Só para não deixar de também dar a referência, né, eu usei assim de forma significativa o estudo de John Stott, que está nesse livro As Controvérsias de Jesus, e esse capítulo aqui se chama Ambição, a nossa glória ou a de Deus? Que aí já deu a pista para onde a gente vai caminhar, né? Então, como compatibilizar sucesso com os ensinamentos de Jesus, especialmente quanto ao valor da pobreza? Esse é o desafio para a gente responder. O problema, aí o dilema da ambição, do sucesso, né? O problema da ambição não está no que se busca, mas no como e principalmente no porquê. E aí Júlia acertou logo de primeira, lá no objetivo, no propósito. Parece simples, mas eu acho que talvez seja a maior dificuldade para nós seres humanos
Aí a gente vai ver lá uma frase no final de John Stott que ele diz que é o que mais faz a gente pecar, né? Porque foi lá no pecado original, lá com Adão e Eva, e é assim. Eu acho que se a gente pudesse resumir pecado em uma palavra, é idolatria, né? Porque por qualquer coisa. E muitas vezes por nós mesmos, né? Aquela coisinha que a gente tem, que é um ego doente, né? O egoísmo. Aí John Stott alerta: os motivos ocultos desempenham um grande papel em nosso comportamento. Se a gente substituir comportamento por ética, né? Em nossa ética. Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. É na sequência daquele texto anterior, né? De não ajunteis os tesouros na terra. Aliás, capítulo... O tesouro aí pode ser tão pouco, né? Pensa muito na história do jovem rico. Tão pouco, exato. E eu ia dar até um exemplo mais atual. A gente está acompanhando na imprensa, né, um assassinato, uma chacina. Eita. Lá em Sinop, né? Por quê? Sinuca. Jogo de sinuca, perderam, né, lá no jogo, mataram acho que 7 pessoas. Inclusive uma criança. É isso. É onde está o seu tesouro, né? E aí o jovem rico, a pergunta a Jesus foi ótima, né? Foi perfeita. Acho que é a mesma que a gente faz, né? O que é que eu faço para entrar no céu, né? Aí eles, você cumpre os mandamentos? Cumpro, tal, tá mais, né? Que eles tinham essa coisa. Então venda tudo e me siga, pronto. Resolvido seu problema. Mas aí já é mais difícil, né? E aliás, essas coisas aqui estão sempre alinhadas, né? Aí o problema da ambição é quando ela sai do controle e se transforma em cobiça. E aí a palavra cobiça ela vai aparecer na Bíblia em vários momentos, né? E apesar de também lá na origem da palavra e tal, ela também ser ambígua, né? Mas para nós, né, cristãos principalmente, quando a palavra cobiça aparece na Bíblia, ela nunca aparece de forma positiva, ela é sempre negativa. Então por isso que fazer esse contraste entre ambição e cobiça vai ser o nosso caminho aqui. Então cobiçar é um desejo descontrolado ou incontrolável, é uma intenção impura. Aí usando palavras lá de Paulo, é uma concupiscência, né? Concupiscência dos olhos, da carne, né? Possuir no coração uma intenção oculta que visa o proveito próprio. Possuir no coração uma intenção oculta que visa o proveito próprio. Sempre com prejuízo do terceiro. Sim. Sempre. E acho que o terceiro mais importante aí é Deus. Né? Ela no fim, né, ela afeta a Deus. Para Agostinho, desejar mais do que é suficiente. Desejar mais do que é suficiente. E aí, para a ostentação, né, usando a palavra da moda, né, luxúria, hedonismo ou exploração, né, como Carmen citou, nós somos povos e continuamos sendo assim, né, porque a gente sempre é explorador, né, a gente tem
A gente pega lá o dominar e subjugar e faz isso bem feito, né? Ou mal feito, sei lá. Né? A gente é sempre um explorador. Acho que a Agostinho fala algo interessante, porque desejar mais do que é o suficiente. Acho que, e lá no fim a gente vai ver isso, é a questão chave, né? E aí eu me pergunto, o que é suficiente para mim, o que é suficiente para o outro? É complicado, porque entra também um pouco da questão do contentamento que você tem, mas ao mesmo tempo da questão de você ambicionar coisas que você pode ter mais, né? Você procurar mais, né? Sem a conquista, é uma linha muito fina, assim, para... Por isso que eu comecei dizendo isso, que esse tema hoje ele é um dos grandes desafios para nós, seres humanos, né? Porque é necessário e é desejável a gente buscar isso, uma prosperidade, buscar crescimento, é até um mandamento, né? Mas, por outro lado, tem uma linha muito tênue para que você está fazendo, por quê, como, né? Mas, vamos lá. Já entrou aqui, né? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso é o apóstolo Tiago, lá falando no capítulo 1, versos 14 e 15. Veja que é um encadeamento, né? Ele engravida, né? Ele gera, né? Faz a gestação, né? E aquilo vai se transformar, né? Poderia se transformar em algo bom, mas vai se transformar no pecado, né? E por fim, aquilo que a gente menos quer, que é a morte, né? E a morte física ainda vai, mas a espiritual, né? A morte eterna, né? E aí um conhecido exemplo bíblico de cobiça, que tem essa dualidade. Lá em Mateus 20, 21, acontece esse diálogo, né? O que você quer? Perguntou ele, né? Que era Jesus. Ela respondeu, a mãe, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Só. Mestre, quando estiver no reino, né? Só queria uma coisa, sou mãe, né? Um filho meu sente à sua direita e o outro à sua esquerda, né? É sempre o mais inteligente, o mais bonito. Então, assim, não tem pecado nisso, né? E acho que até Jesus, ele só diz assim, né? Mas eles não vão conseguir beber o cálice que é preciso beber, né? Que eu vou passar, que é o mesmo cálice que, de certa forma, nós não, na dimensão de Jesus, que ele entregou a vida e a gente não precisa fazer isso. Pelo contrário, é a vida vivida, né? Que a gente precisa entregar, não é a vida morrida. E mesmo assim a gente não consegue beber o cálice, né? Ou seja, veja como está, assim, aparentemente era um pedido de mãe, né? Mas ele tinha um propósito diferente, né? Era de poder, de grandeza, né? Engraçado, porque ele não faz pedido para si, mas para o Sim. Ou seja, nem era egoísta, né? Assim. Ele fantasiado de algo do filho. A gente está trazendo para o leitor, quando os pais, né, quando nós às vezes ambiciona coisas para os filhos e Sim, não né? glorificam a Deus. Quer ver isso na escola. Infelizmente, assim, hoje a gente ouve, né, cada desejo de pais que, assim, é para levar para um caminho que não é bom para ele, porque são privilégios, né? Privilégios.
na escolinha de futebol, Meu filho tem que jogar, né? tem que jogar, bater no filho dele, até o pai dele. Exato. Inclusive, incapacidade de entender a briga de criança, né? Assim, que é natural, né? Faz do processo de desenvolvimento dele, mas aí vem os adultos e aí, não, mas comigo, meu filho não, isso faz parte do processo, né? No ambiente de trabalho também, né? No ambiente de trabalho, sim. Isso público, a questão da polícia, essa coisa da educação da criança, quando chega no ambiente de trabalho, está perdido. Essa é a minha experiência. Foi despreparado. Não. E você, pelo menos para mim, é nítido assim, porque esse cara, o problema desse funcionário aqui não começou hoje não. Começou lá atrás, e eu fico vendo nos meus filhos assim. É tanto que quando eu vejo meus filhos tendo atitudes que os funcionários têm, eu já vou corrigir. Tem que corrigir. Porque assim, eu penso no meu filho assim, ele vai ter 20 anos no dia, e se eu for esperar ele ter 20 anos para orientar, meu amigo está perdido. Isso. Está perdido. Isso. A gente percebe isso. No caminhar da vida da gente, quando isso acontece, faz leitura, porque até isso está por você está acontecendo na sua vida, entenda que isso não é correto, ponto. E aí, quando tiver mais velho, adulto, vai pensar, isso fica na cabeça. Sim. Mas é esse tipo de coisa que a gente está aí se deparando. Uma das necessidades. Sim. Sobre a questão da obediência, a questão da sabedoria, e os discípulos também, como sabem. Sim. Uma ocasião que eles estavam se perguntando quem é maior que eles. Aliás, João, que é um dos filhos ali, né? Ele sempre diz assim, o discípulo amado, né? Tem algo mais aí, né? Que eu sou o discípulo amado, né? Tanto é que quando retrata lá na pintura, né? Ele está lá com a cabecinha encostada no ombro de Jesus, né? Uma das necessidades psicológicas básicas dos seres humanos é a de ser querido e amado. Algo que é intrinsecamente bom, né? Porque faz parte da nossa... Nós somos seres sociais, né? Nós fomos criados assim, né? Nós precisamos do outro também, mas o outro... A palavrinha da moda nesse mundo todo é um sim, esse é outro... Então, ser querido e amado é algo bom, né? Que é o que faz a gente desejar se relacionar e precisar se relacionar, mas a doença do nosso ego, que é o egoísmo, que é uma distorção diabólica, cria a necessidade de nos destacarmos dos outros para obter glória, posição e reconhecimento e aplausos, elogios. Algo que se consegue facilmente tendo poder, riqueza e beleza. Né? E são, digamos, objetivos de muitos, né? Assim, olha, eu quero poder, porque assim eu vou ter reconhecimento, vou ter aplausos, vou ter as benesses, né? Ou a riqueza. E a beleza aí ainda foi Deus que deu, né? Aí pronto, aí tá perfeito, né? E essa beleza também é algo que é relativo, né? Cuidado, desejar glória é idolatria a si mesmo. Desejar glória é idolatria a si mesmo. Voltando ali para o título, né, do capítulo do livro de John Stott, ambição, glória para quem, né? Glória para si ou a glória para Deus, né? Então o sucesso vai girar em torno disso aí, a resposta, né, do bom sucesso. Nossa natureza é tão egoísta que mesmo em nossos momentos mais sagrados somos motivados pela preocupação com a nossa glória
e não com a glória de Deus. Louvor, né, Carmen? É um momento desafiador, porque é uma porta que se abre para para receber o aplauso e tal, e é por isso que João Batista, né, diz lá, né, quando fala de Jesus, né, que estava, eles convém que ele cresça e que eu diminua, né? Mas mesmo nos momentos mais sagrados, é comum você ver pastores ou pregadores ou evangelistas ou, né, teleevangelistas que cultivam ali uma retórica, né, uma capacidade de e aí nem sempre está relacionado ali a apresentar Cristo e o Cristo crucificado e a salvação, né? Mas a sua performance, né? Aliás, é um grande problema das igrejas neopentecostais, né? Que eu acho que a gente cometeu um erro lá atrás. Eu acho não, eu e vários outros muito mais capazes do que eu, de deixar que fossem chamados de evangélicos, né? Porque não está centralizado em Cristo, não está centralizado na cruz, né? Aliás, eu nunca ouço as mensagens, mas eu acho que fala-se pouco disso, né? Então o evangelho só é isso, né? Eu ouvi dizer que a igreja russa, né, ortodoxa, católica, ortodoxa russa, lá eles têm o serviço, né, da missa, né, do culto, é altamente chato, que é justamente para que ninguém apareça e só... Então, se você resistiu, é porque você foi ali realmente para adorar, para louvar, sabe? Não defendo isso, não, mas assim, tem esse desafio, né? Exemplos de ambição pecaminosa ou cobiça. Aí aquele primeiro lá que eu falei, né? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser igual ou maior que Deus. Desejar ou se apoderar dos bens dos outros, desejar ser melhor que o outro, a ganância, a inveja, a soberba. Aí lá em Lucas 12, capítulo 15 e 21, vão ter algumas informações sobre isso, mas a gente vai andar um pouquinho, porque agora a gente vai começar a fechar, né? Então, uma ética aí é uma ética cristã para o sucesso. Nossos sonhos, desejos, planos e realizações devem se encaixar em um propósito. Tá vendo, Júlia? Você acertou lá no começo. Que propósito seria esse? Vou ajudar vocês. Ser cidadão e servir no reino de Deus. Eu acho que a gente às vezes não entende, né, isso. Não entende. E é isso que Jesus passou os 3 anos de ministério dizendo, né?
parece simples, mas é a coisa mais difícil que tem, né? Porque é essa entrega, né? O comissionamento de Jesus foi para expandir o reino de Deus, né? Isso é claro nas palavras dele, né? Ele nos chamou aqueles que estavam lá no tempo dele e continua nos chamando para isso. E com uma coisa bem simples, né? Você só precisa ser sal e luz. Sal e luz, né? Acho que o Evangelho tem essa característica, que ele é muito simples, né? Mas na simplicidade ele tem uma complexidade imensa, né? E aí, sobre ser sal e luz, a gente já refletiu várias vezes, né? O sal com suas propriedades, a luz é que pode ser a luz mais fraquinha que tenha, mas onde ela está, as trevas começam a desaparecer. A luz mais fraquinha. Tá? Faltou energia. Acenda uma vela, né? Sei lá, algo já muda a coisa. E aí Jesus ele usa inclusive outras expressões para falar, né, do que seriam os cidadãos do reino, né? Trigo tem um monte de propriedade, né? E está na base da alimentação humana, né? E dos animais também. Nós também somos, né? Mostarda, né? Que tem a ver com o tamanho, mas se usado como fé, né? Pode mover montanha. Fermento, né? Disso de uma ação de um cidadão do reino pode, né, fazer e que se multiplica, né? Jesus, inclusive, quando ele manda os 70, né, para evangelizar, né, ele dá essa orientação: ó, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. E o reino de Deus que ele está dizendo é você lá fazendo, né? Você ali é o reino de Deus, você no trabalho é o reino de Deus, você na sua casa é o reino de Deus, na sua vizinhança é o reino de Deus, na sua família você é o reino de Deus. Né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ó, mestre, já está anoitecendo, esse povo está com fome. Aí o que é que ele diz? Dá-lhes voz de comer. Assim, não é, ele até também em outro momento critica assim: se alguém chega e diz eu estou doente, ele diz: não, vou orar por você, Deus. Não, vá, faça alguma coisa, né? É fazer, é servir, é executar. E aí, até mais na releitura, né, da religião, né, que foi feita pelos reformadores, Lutero entre eles, ele traz esse conceito de vocação, né? E eu acredito que todos aqui devem ter essa consciência, né? Que sua profissão, ou aquilo que você foi vocacionado, é uma missão dada por Deus, né? Não tem dissociação. Até se você quer ser Miss Universo, né? Ou Mister, né? Sei lá,
por causa da beleza. Você, é claro, não estou aqui eu para dizer se isso é certo ou se é errado, mas se for, é para a glória de Deus, é para ali você ser sal e luz. E aí o Max Weber é que faz esse contraste, né, entre a teologia de tradição católica e a teologia de tradição protestante, que nos povos que a teologia católica prevaleceu havia mais pobreza, menos nos povos em que a teologia protestante se firmou, havia mais prosperidade, até mais igualdade, que é um grande desafio, né, nosso, essa questão da desigualdade, né? Então, na ética para o sucesso, uma ética cristã para o sucesso, a primeira coisa que a gente precisa entender é, assim, eu vou dizer os óbvios, né? Mas como dizia um professor meu, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Então, a primeira coisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí é o próprio Jesus que diz isso, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele diz isso aqui, que eu ia dizendo, capítulo 6 de Mateus, é ótimo. Né? Aí ele tinha falado antes que não andeis ansiosos, né, por o que vai comer, por o que vai vestir, por não sei o que, isso aqui lá. E no fim ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, sucesso, primeira propósito aí, buscar primeiro o reino de Deus. Sonhos, desejos, planos e realizações alinhados à vontade de Deus. A gente falou das crianças, né? Pais, quando daqui mais um tempinho os filhos que vão chegar na adolescência e tal, oriente que peçam a Deus a orientação para que profissão eles vão seguir. Porque é uma vocação, é para o ministério. Nós temos aqui missionários, nós temos pastor, foram vocacionados. Ele olhou, não é comigo não, é missionário também. Ele não gosta disso. Eu sou missionário, né, Rogério? E parece que Deus só chamou a eles. Não, Ele me chamou. Ele chamou a Ari, ele chamou a cada um aqui. No lugar onde você está, na sua profissão, para servir dentro desse reino, né? Se você sonhar algo que caiba dentro desse propósito. Dons, talentos e bens disponíveis e a serviço do reino. Se alguém puder ajudar, que o Pedro aí, ele ajuda a gente bem. 1 Pedro 4, 10, 11. Quem achar pode ler. Até se você só fala, né? Fale para a glória de Deus. Eu ouvi eu já contei essa história, não lembro se é aqui, mas numa igreja que eu frequentava no Rio de Janeiro, uns pastores tinham ido para um congresso, pastor lá da igreja, o grupo de pastores, e aí na volta estava chovendo muito. E aí na estrada, sem conseguir ver e tal, mas passou, aí um deles disse, tinha um homem caído na estrada.
Aí o motorista não tinha visto e tal, não para. Aí na chuva, foram lá, era um senhor que tinha caído e aí eles, medo, claro, de ladrão, né? Mas na chuva, né? Acho que ladrão não ia querer roubar assim, né? Uma tempestade. Aí ajudaram ele e a casa dele era próxima. Aí quando chegou lá, ele disse assim: o senhor é Jesus? Né? Isso é, né, servir, né? Porque era inesperado, né? Um homem normal não vai fazer isso, né? Tem que ter um propósito maior. Nem mesmo o desejo de uma vida simples pode vir antes disso. Nem mesmo o desejo de uma vida simples pode vir antes disso. E aí eu trago o erro da vida monástica, né? Porque o que é a vida monástica, né? Os monastérios, você se isola. Não foi isso que Jesus pediu. Talvez seja fácil, né? Para você ser santo, não estou vendo nada, não vivo nada, não. Mas não foi essa a proposta. Foi sal e luz dentro do monastério. Então mesmo, é claro aqui num extremo, mas às vezes a gente também tem essa filosofia, né? Quero uma vida simples, né? Vou andar a pé, né? Os menonitas, né? Que até tem um aspecto cristão, né? Só anda de carroça, de cavalo, não sei o que lá. Mas é aí que é assim, é esse o propósito? Não sei, pode até ser, Deus é que sabe. Mas não deve vir antes, né, do reino de buscar primeiro o reino. Fazer tudo para a glória de Deus, mais uma obviedade, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E aí, lá em Mateus, Jesus começa, inclusive, o capítulo falando sobre isso, né? Exercer uma espiritualidade de forma secreta ou discreta. Você vai orar? Como é que é para orar? Vai no seu quarto, em secreto, fale com Deus em secreto. Ele repete, inclusive, várias vezes isso. Não vá, faça como o fariseu que vai lá na praça ou vem, né, na frente e vai orar, né? Se você vai dar esmola, olha, faça de um jeito que nem a mão, se você der com a direita, a esquerda não veja. Se der com a esquerda, a direita não veja, né? Assim, não precisa ninguém saber. Né? Se você vai jejuar, né, não precisa sair, né? Todo, eita, estou aqui, hoje não estou de jejum. E aí a glória não é de Deus. Espelhar-se nas crianças. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Ou seja, está na pureza, né? Na sinceridade. Sempre levar em consideração o próximo. Sempre levar em consideração o próximo. Não é às vezes. Né? A palavra é sempre mesmo. Sempre. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí no texto lá onde Jesus fala sobre isso, qual é a parábola que Jesus conta? A do samaritano que foi roubado, ficou caído lá no chão, e aí passou um, não, eu não posso, passou o outro, também não posso. Não foi o samaritano não, né? O samaritano foi quem ajudou, né? Foi alguém, né, que foi um estranho qualquer, né? Mas aí veio o samaritano e foi ele que desceu do cavalo dele, foi lá, botou a mão na massa, né? E aí
foi Roberto, né, falou da competição. Renunciar à competição em favor da cooperação. Se você quer buscar ser melhor, mas somente em relação a assim, ou seja, a gente deve tentar ser melhor, ser melhor, uma melhor pessoa, né? Mas não em relação ao outro, que aí é inveja ou é outra coisa, né? Demonstrar reconhecimento e gratidão. Eu recebi há um tempo atrás era um convite, né? E dizia: gratidão é o maior exagero do mundo. Gratidão é o maior exagero do mundo, e é mesmo, né? Porque a gente não consegue nada sozinho. Nada. Então sempre vai ter alguém, né? Nem que seja a sua mãe que ficou orando, né? Eu tenho a felicidade de, às vezes, agora no final do ano mesmo, uma colaboradora nossa que foi, ela trabalhou há 45 anos lá no colégio. E aí ela veio para visitar a gente no fim do ano, e aí eu falei de um momento difícil que eu tive o ano passado, uma quase depressão, né, eu já falei aqui. E aí ela disse: olha, ela mora em Feira de Santana, ela disse: e eu senti, e Deus, e eu estava orando por você. Né? Sempre tem alguém fazendo. Né? Então são isso aí, né? Que esse é o reino de Deus. Alegrar-se com o sucesso do próximo. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui não se aborreçam com aqueles que não maquinam o mal, né? Que seria natural, né? Né? Se aborrecer. E aí é Davi, né? Dizendo que ele estava cobrando, né? Assim, delicadamente Deus, mas ele mesmo chega à conclusão disso, né? Que não pode se aborrecer. Entrega a Deus. Não buscar ou ocupar os primeiros lugares sem um bom motivo. Aí poderia ter tirado essa última parte, né? Sem um bom motivo, mas você pode ocupar. Você pode buscar, mas tem que ter um motivo. E o principal é para a glória de Deus, né? A gente acho que já entendeu isso. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Lucas 14:8. Porque se você sentou no lugar de honra sem ter sido convidado para ele, quer dizer que você está se achando, né? E será que você é? Pode até ser que seja, mas não, pode não ser. Então, se ocupar, seja luz. Né? Que é difícil também, né? Porque poder, riqueza é um negócio difícil. Tentador, dominador. Só precisa humildade, né? Para não se deixar levar por isso. Rogério também tinha falado, lembrado disso, né, do contentamento. Contentamento é inclusive também um paradoxo, né, com isso, com ambição, né? Ambição é prosperar, é crescer, multiplicar. Contentamento, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Paulo também lá em Filipenses, ele fala assim: eu sei estar contente com a pobreza, com ter, com não ter, com ter o que comer, com não ter o que comer, né? E a gente acha que tem um direito de reclamar de Deus quando não tem, né? Quando está doente, né? Você deve pedir a Ele para curar, para lhe dar saúde, mas não reclamar porque faz.
tem algum propósito ali, né? Ou, no mínimo, você se colocou naquela posição, né? E contentamento tem a ver isso. Que entender que em qualquer circunstância Deus está com você. E aí, nessa questão de contentamento, aquilo que Rogério tinha chamado a atenção é ter senso de utilidade. Ter senso de utilidade. Eu tenho um carro. Um carro não, um carro todo mundo tem. Eu tenho um avião, mas eu gostaria de ter 2, 3, e eu tenho bilionários que tem isso. Tem um iate, mas o meu iate, o outro comprou um maior, então eu vou comprar outro iate. Eu estou aí também bem para o extremo, que é fora totalmente da nossa realidade. Mas é o que a gente vê. A gente está vendo lá, houve essa tragédia, né, no fim de semana, na semana passada, lá no litoral de São Paulo. E aí eu liguei a televisão na quinta, acho que feira, tinha chegado de uma colação de grau, e aí estava o debate era porque tiveram famílias fazendo festa ali. Porque a mansão não tinha sido afetada, assim, e a polícia, o bombeiro dizendo, não venham para cá, né? Feriado, por que não ir para a praia, não sei o quê, mas uma tragédia, gente sem comida, sem água. Mas é isso, né? Esse senso, né? Mais. Aprenda a desfrutar das coisas sem ser possuído por elas. Aprenda a desfrutar das coisas sem ser possuído por elas. É o carro, é a casa, sei lá, às vezes até a esposa, os filhos, sei lá. Ou vice-versa, esposo também, né? Tudo. E por fim, esse é o óbvio do óbvio, né? Honestidade, verdade e justiça. Uma ética para o sucesso, uma ética cristã para o sucesso, ela demanda que essa prosperidade venha de algo honesto, sem mentira, né? E de forma justa, né? Sem injustiça, sem exploração, e que não é fácil também não, né? Porque os atalhos, né? Cuidado com as facilidades e com os atalhos. Vocês já conhecem alguém ou já ouviram falar de alguém que caiu em golpe desses, né? O que é que o golpe? Qual o pecado capital lá que é a ganância, né? Cobiça. Se você fizer um depósito de R$10, você ganhará 1 milhão. Onde acontece isso? Só a cabeça de quem está assim, dominado por isso, né? E é o que mais tem acontecido. Porque está dominado, né? Carro, vendendo carro, celular, coisa mais, foi roubado ou é made in Paraguai, né? Que não vai funcionar, mas ele é um Apple, um celular, né? Da top lá de 10, 12 mil reais a R$500 na caixa. Assim, pode até funcionar, mas ele não é honesto isso, não tem uma mentira por trás disso. Tá? A maçã não estava nem mordida. Estava melhor ainda, né? A maçã não estava nem mordida. Por trás desse tipo de roubos, de assaltos, tinha sempre essa acertadora. Sim. E a quem vai vender essa facilidade? Quem alimenta isso Quem alimenta o mercado. Exato.
Aí, mais uma vez, John Stott, né? Todo pecado é uma entrega à tentação básica de ser como Deus. Todo pecado é uma entrega à tentação básica de ser como Deus. Devemos esconder quando somos tentados a mostrar, ser humilde, não ser vaidoso, e mostrar quando somos tentados a esconder, ser luz e não ser covarde. Agora, o discernimento sobre isso é um caminho, né, para se conseguir. Nossa motivação, e aí fazendo meio com uma paródia aí, com a oração, né, de Jesus, né, do Pai Nosso. Nossa motivação deve ser sempre que o nome de Deus seja glorificado, o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita, né? Esse deve ser o que motiva, né? A glória de Deus, né? A questão do reino de Deus, né? Que ele possa ser perceptível, né? Ele não vai acontecer 100% aqui, né? Nesse tempo que a gente está, né? Ele é um reino que é eterno, mas a gente tem esse papel de fazer, dar o vislumbre, né? É o vislumbre. Toda vez que você faz um gesto de bondade, de generosidade, não com a intenção de aparecer, mas porque aquilo veio de dentro, né? É um vislumbre do reino de Deus. Ajuntar tesouros no céu deve ser a atividade prioritária das nossas vidas. Porque tesouros no céu, né? Lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, né? A traça não come e o ladrão não rouba. E aí, estamos terminando mesmo, lembra-te que sois homem, né? Que é só para contar mais uma historinha. No Império Romano, toda vez que um general vencia uma batalha e voltava, né, para Roma, ele tinha o direito de desfilar na carruagem do rei e usando o manto do rei. Todo general que vencia uma batalha, ele tinha esse direito. E ele desfilava nas ruas para ser aplaudido. Mas se colocava um escravo atrás dele, e enquanto ele ia sendo aplaudido e glorificado lá, de vez em quando o escravo vinha no ouvido dele e disse: lembra-te que sois homem. Você ganhou hoje, mas pode ser que amanhã você não ganhe. É isso. Sucesso é algo que pode ser almejado, mas lembra-te que sois homem. Primeiro Timóteo, né? Paulo escrevendo para Timóteo, né? Não podia ser mais claro. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Isso, que Deus aplique suas palavras e tudo que a gente viu em nossos corações, que a gente possa realmente, na nossa caminhada, né, conseguir equilibrar isso. Dúvidas? Só desafio, né? Bastante. À noite nós temos o culto, às 18h30, mais uma mensagem de Eclesiastes.
nosso pastor Tiago Zambelli. E obrigado aí pela paciência, pelo tempo juntos. Vamos pedir a Rogério para agradecer a Deus mais uma vez.